A paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos. Mateus capítulo 9, versículo 10 seguinte, que nos fala assim: Deus vai falar contigo nesta palavra, meu irmão, minha irmã. Amém? Sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e com seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? E Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocausto, pois não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Louvado seja Deus. Essa palavra ela é gloriosa, amados irmãos, porque nós vamos entender que o próprio Senhor, ele prega acerca de que ele veio justamente para aquele que se encontra enfermo, aquele que se encontra com problema espiritual, aquele que tem cegueira espiritual, aquele que não compreende as coisas de Deus. E nós vamos ver que quando ele prega acerca de que nós precisamos praticar a misericórdia e deixar os holocaustos de lado, é porque justamente os holocaustos não têm poder de nos regenerar, nem de nos transformar e nem de nos fazermos melhores. Mas quando nós aplicamos a misericórdia de Deus no nosso coração, aí nós seremos transformados, porque o amor de Deus que habita em nós através do Espírito Santo, sim, vai mudar a minha vida, minha maneira errada de viver e vai deixar com que eu aplique misericórdia para aqueles que precisam de misericórdia. Então Deus aqui ele está dizendo: não acuse, não aponte, porque justamente eu não vim para que vocês vivam de sacrifícios, mas apliquem a misericórdia. Por que ele fala isso? Porque aqui Jesus ele tinha feito um apelo para Mateus e disse: segue-me, e ele seguiu. E aí o texto continua dizendo que sucedeu que quando eles estavam em casa, não só Mateus, mas muitos publicanos e pecadores, aleluias, vieram e se assentaram ali onde Jesus estava, numa mesa. E lógico, numa mesa ali eles comeram, ali eles beberam, ali eles estavam juntos. Mas os escribas e os fariseus, eles chegaram diante ali dos discípulos e começaram a questionar: como pode o seu mestre comer com quem é pecador, comer com quem é impuro? Comer com quem vive na prática do pecado, comer essas pessoas que vivem aí, que não têm uma disciplina, porque os fariseus eles eram cheios de rituais, cheios de práticas, cheios de holocaustos, mas nada disso tinha poder de salvar, nada disso fazia deles melhores do que aqueles pecadores. Por quê? Porque eles viviam de sacrifício, eles viviam de ofertas, eles viviam ali de aparência e não tinham suas vidas transformadas. Por quê? Porque olhava para os pecadores como ar de superioridade. E nós não podemos olhar para quem está no pecado assim. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus, ele diz: eu vim para aqueles que estão doentes. Eu não vim para os que são. Aleluias. Eu vim justamente porque estão doentes, estão precisando da minha misericórdia, estão precisando que eu os acolha, estão precisando que eu sare, estão precisando que eu liberte, estão precisando que eu alcance a alma deles. Porque se encontram presos, porque se encontram enfermos, porque precisa da minha graça e eu vim a aplicar misericórdia. Deus está falando nesta noite para mim e para você. Ainda é tempo de misericórdia. O que significa? Significa que para mim e para você ainda dá tempo de se arrepender, há tempo de se converter, há tempo de sair do caminho do erro. Por quê? Porque Deus ainda continua com os braços abertos para me acolher e te acolher. Então Deus com esta palavra está dizendo: não tem nada perdido. Só estará perdido o dia em que você fechar os seus olhos e partir desse mundo. Aí, se você morrer sem aceitar Jesus como Senhor e Salvador, se você não se arrepender, se você não mudar o percurso na qual você está, que é do erro, que é do pecado, aí sim estará tudo perdido. Aí vai ser eternamente perdido, na eternidade, algo que não terá fim. Mas se você que às vezes está fora do caminho, saiu fora do caminho, você que ainda não aceitou Jesus como Senhor e como Salvador, ele está dizendo com esta palavra: ei filho, ei filha, eu vim por causa de vocês. Eu não vim por causa daqueles que estão aí e não precisam de médico.
Eu sou médico, eu sou aquele que sara, eu sou aquele que coloca no caminho reto, no caminho justo. E eu vim por causa de cada um de vocês, aleluia. E aqui ele explica para os fariseus. Os sãos não precisam de médico. Jesus ele se apresenta para nós. Eu sou o bom médico. Eu sou aquele que cura. E eu vou além da medicina. Eu vou além daquilo que o conhecimento humano pode, aleluias, trazer para nos beneficiar. Porque ele nos criou, ele nos formou, ele nos gerou, ele conhece a nossa estrutura e ele sabe exatamente aonde tocar, como levantar, como regenerar, como transformar, como fazer com que a água que ele pregou ali para a mulher samaritana, que a água que ele oferecia para ela ia fazer fluir rios de água vivas dentro dela. E fluiu, amados irmãos. Por quê? Porque quando ela bebeu da água que Jesus ofereceu, ela, como sendo vista a mulher pecadora, a mulher de 6 maridos, a mulher que o marido na qual ela estava vivendo não era dela também, aleluia. Ela sofre uma transformação ali através da fé. Ela confia e aplica aquilo que recebeu de Jesus na sua vida. E ela sai dali do poço, deixando o seu cântaro como sinal de que aquilo ali não servia e não fazia mais parte da vida dela. E ela começa a anunciar e a falar: eu encontrei Jesus, eu encontrei o Mestre, o Messias. Porventura não seria aquele que as Escrituras falam dele, aleluias, porque ele falou tudo da minha vida. E ela já sai pregando, anunciando, falando, e ali ela já se torna missionária, anunciadora da palavra, da libertação. Então é isso que Deus tem poder de fazer na minha vida e na sua vida. Então não fique aí parado, aceite-o como Senhor e como Salvador e deixa Jesus Cristo fazer de você fonte de água viva para alcançar outras vidas, amém? Não se esqueça, irmãos, de curtir, comentar e compartilhar essa palavra.